Olá, Nena Gomes. Rubens Teodoro Meira, o mestre dos ossos. Olha aí. Olha aí, Rubens, como é legal, né? Juntar coleguitas. É isso aí. Muito bem, DR Gustavo Merri. Era o meu celular. Muito bem, Nena Jair. Temos aí 4 minutos. Então, a ideia dessa, a princípio, é psiquiatria vida. Então, se não houvessem perguntas, eu pretendia falar sobre o histórico da psiquiatria, que aí a gente poderia direcionar as perguntas no começo. Psiquiatria que foi mal vista por muito tempo, por não haver, inclusive, medicação. Muitas tentativas baseadas, entre aspas, em ciência, mas que envolviam espécie de tortura, e que isso acabou por desmerecer a psiquiatria, que até hoje tem, sobre a eletroconvulsoterapia, a gente consegue ver em mídia, novela, tudo pessoas achando ruim. E falam em eletrochoque, né? Isso, os estigmas ainda que permanecem. Ed Arruda, já aí, muito bem. Faltando ainda 3 minutos. Se tiver uma ideia prévia de uma conversa anterior, alguém já pode mandar aí qualquer coisa. E naturalmente, como vocês veem, eu estou me adaptando, né? Que falar diretamente com câmera sem ter interlocutor é também um exercício, né? Que você não pode deixar o tempo vazio. Tem sempre que ficar falando alguma coisa e para ficar confortável. E achar o assunto adequado para, inclusive, cumprimentar Tati de Ludovico. Muito bem, Tati. Esteja preparado para entrar em perguntas ao vivo. Aliás, como que entra uma pergunta ao vivo? Talvez as perguntas sejam só em fazendo aí sem aparecer a telinha ao vivo. Não sei se aparecer para vocês aí a telinha para entrar ao vivo, aperta, que eu acho que é assim que funciona, que é a primeira vez que eu estou neste recurso. Glimpserai, muito bem, já na live. E agora então, 19h59, a gente já pode continuar um pouco, né? Eu estava falando sobre o histórico da psiquiatria, que ainda hoje muito assusta pessoas com os ditos estigmas e com a psicofobia, que inclusive tem até um dia feito pela Associação Brasileira de Psiquiatria para evitar que as pessoas tenham essa espécie do preconceito, aí, o bullying com quem está fazendo um tratamento, né? Naturalmente, fatores de personalidade interferem muito em como um tratamento pode funcionar ou não, ou seja, pode ter pessoas que se aproveitam até de situações para ter um certo glamour envolvido em ser um doente psiquiátrico, também não é uma condição adequada, né? Mas entender que há, sim, né, diversas situações mentais aflitivas, e a vida de todos nós é sempre feita, né, de oscilações de humor, fases de vida, o próprio envelhecimento mudando a arquitetura do cérebro, e se a gente estiver bem preparado para isso, com o auxílio necessário nos momentos aí de dificuldade, a tendência é ter uma vida mais produtiva, mais divertida. E esse auxílio não necessariamente é medicamentoso. Ed Arruda enviou uma solicitação para participar ao vivo. Antes de aceitar a sua solicitação, vou só ler aqui o DR Gustavo Merri. As pessoas procuram muitas vezes a psiquiatria muito mais para ser medicado, ou procurar se aposentar, ou atestado. Isso aí é uma delicadeza, tem que ser observado. O atestado é um instituto muito importante, claro, porque mantém a pessoa numa situação de continuar tendo os proventos financeiros, sem a preocupação no momento, com o objetivo de se tratar. Então, isso tem que ser bem observado pela própria pessoa, porque o nosso próprio sistema, ele dificulta ou impede que a pessoa
ela querendo se beneficiar eternamente com o atestado, ainda que conseguido de uma forma graciosa ou de uma forma que não é verdadeira, a tendência é ela própria ter complicadores, né, Gustavo? Porque acima do médico assistente que faz o atestado, há o médico do trabalho, o médico do INSS e depois o médico perito judicial para as causas que são judicializadas. Então, é delicado isso. Aceitando aqui a solicitação do Ed Arruda. Tá vendo Olá, aí? estou ouvindo bem. Está com delay, alguma coisa? Como é que tá? Não, tá bom. Assim, a imagem tá boa, o som que ficou atrasado. Muito bem. Agora acaba de E aí, entrar a quem que tá Dália aí? Ferraz. Ana Cristina Reloei entrou também. Olá, Ana Cristina. Bom, vocês podem então fazer perguntas que a gente vai conduzindo, respondendo. Edmar, você, por favor, me ajude na leitura das perguntas. Se houver alguma solicitação de alguém que queira fazer a pergunta ao vivo, aí a gente dá prioridade para quem queira. Desse jeito parece interessante? Pode ser. Olha lá, aqui tem a Tati. A Tati é minha cunhada. Fala, oi, Olha, Tati. tudo bem, Quem tá? mais tá aqui? DR Gustavo, Patrícia. Nossa, Soledade. Uma amiga lá de São Mateus. Era vizinha Olha, lá. A como eu Luísa. sempre digo em live, é bom é ter amigos, hein, Luísa, né? Porque a live não fica uma live solitária, né? Luísa, Família. mãe da Luna. Minha Aluna, parceira na Lezinha? fotografia. Ah, sim. Pensei Tá que na fosse. barriga dela ainda. Ah, legal. Viva a Aí, a Luna. Tati deu oi. Isso aí, Tati D. Ludovico. Você já tem alguma pergunta aí que você Temos mandar para uma você aí pergunta pronta? aqui. Vou E tem uma colocar aqui na tela também. uma pergunta. Ótimo, vou colocar uma primeira aqui e depois a gente coloca. Você coloca essa daí. Então, essa foi uma pergunta da DRA Pamela. Ela pergunta assim: quais os gatilhos mentais que devemos evitar para controlar a ansiedade e o medo? Então, apenas para sintetizar, para a pergunta, para a resposta fazer sentido para todo mundo, afinal, o tema da live é psiquiatria e a vida. E os gatilhos, então, são os recursos que levam, que desencadeiam determinada consequência, né? Fazendo alusão ao gatilho de uma arma de fogo, que, quando puxado, elenca e evidencia, expõe a consequência do disparo. Então, o gatilho mental é qualquer coisa que você faça para atingir outro objetivo, tudo dentro do campo do pensamento, da psique e da mente. Então, quais comportamentos aqui devem ser evitados para controlar a ansiedade e o medo? Certamente a gente tem que começar pelo final para responder o começo dessa frase. A ansiedade, o medo é uma espécie de ansiedade, então, para você cuidar dos gatilhos, você tem que ver o que é essa sua ansiedade ou o que é o medo. Né? Depende se é uma fobia específica, se é aí um medo desencadeado aí por um transtorno de estresse pós-traumático. Então, tanto evitar aquelas condições quanto fazer os afrontamentos sucessivos são mecanismos de você controlar. Então, os gatilhos mentais que você pode ter para controle de ansiedade são os que levam a pensamentos positivos. Isso daí no site que eu nutro está bem lá no campo do Penta, né, que envolve você, dentre outras 4, envolve você escolher a programação do seu dia a dia, ou seja, não ficar com aquele pensamento o tempo todo na cabeça. Encher a cabeça com outras questões. Desviar o foco. Então, você está ficando tenso em casa ou acordou de madrugada com medo de alguma coisa e veio logo o problema que está afligindo naquela semana, seja cuidado com o filho, alteração no trabalho, alteração com o marido, briga que teve, falta de dinheiro, a ideia é encher a cabeça com outras coisas. E um dos gatilhos, vamos colocar assim, que podem ser usados, uma das estratégias
que podem ser usadas neste momento é programa de televisão, outra conversa com um amigo, vai fazer comida, qualquer coisa que tire o foco para valer. Ler costuma ser muito difícil de dar efeito, porque ler é muito passivo. Raul Leônidas, olá, Raul. Bom vê-lo por aqui. Marlon Mendonça, boa noite. Deixou o quê? Vim deixar meu amei. Abraço para você, Marlon. Respondida essa pergunta, Edmar, por favor, coloque a outra pergunta ou comente essa. Tem uma pergunta aqui, como auxiliar a esposa, marido, quando a depressão começa a atacar? Eu acho que você poderia começar delineando, assim, uma introdução à depressão, de uma forma mais rápida, né? Para a gente conseguir identificar o que é uma depressão. Depois, dar continuidade para a pergunta. Vamos lá. As duas palavras que envolvem muita confusão por terem significados que são muito amplos e vão mudando a depender do tempo, e mudaram nos últimos anos, são depressão e ansiedade. Aí começa a se tentar diferenciar com ansiedade positiva. A depressão, antigamente, ela era consequente a uma condição primordialmente fisiológica. Então, era uma depressão que envolvia prostração. Isso lá bem para trás, isso é conceito de décadas atrás, né? A evolução vai indo, o conceito vai ficando mais popular e as pessoas vão usando sem critério, e a própria classificação do DSM, que é o manual estatístico que baliza os critérios diagnósticos para a psiquiatria, ela vai ficando diferenciada, a depender do tempo, né? Vai ficando contemporânea. Assim, a depressão envolve, inclusive, quadros de agitação, diferente do que a maioria das pessoas possa pensar que a pessoa está parada, está quieta. Não. Depressão pode ficar com uma hipersonia, ao invés de uma insônia. A pessoa está deprimido, quer só dormir. Deu uma falhada aqui no meu. Travou aqui o meu, hein? Pronto, vê se voltou. Voltou. Tudo bem, eu terei aqui a via da conexão. Então a gente falava da depressão, que a depressão ela é diferente do conceito que a gente às vezes leva, que é o conceito popular, da depressão ficar sempre com uma falta de vontade de fazer coisa, desânimo. Ela pode ter características completamente opostas, inversas, por algum período, e oscilar. Assim sendo, a depressão... Qual foi a pergunta mesmo? Como auxiliar a esposa e o marido quando começa a depressão? Sim. Aí eu pedi para você delinear o início, assim, o que é uma depressão? Então, falado esse breve preâmbulo do que é a depressão, você, com o diagnóstico hoje baseado na medicina, não é o mesmo diagnóstico que as pessoas às vezes se dão, estou deprimido, depois de uma tristeza, de uma desilusão, né? Aquilo não é propriamente uma depressão, porque a depressão, inclusive, envolve um quantitativo de tempo. Para a pessoa ter, por exemplo, até um luto, é natural, a pessoa foi mal na prova, é natural que ela fique desestimulada, triste. Isso não é uma depressão. Então, o que você deve fazer para ajudar o companheiro? Né? Pode envolver isso aí, filho, tia, né, o que for. É identificar se essa depressão ela é reativa a alguma condição ou ela tem um substrato puramente fisiológico. Tem pessoas que deprimem independentemente de situações que sejam do dia a dia. Ou pelo menos essa observação não fica tão clara. Existem inclusive depressões que variam com a estação do ano, isso não é muito comum aqui no Brasil, mas em outros países, baseados em outros trópicos, é diferente a forma como a pessoa se comporta, o ciclo dela fisiológico, hormônios que são liberados, e até isso pode desencadear a crise de depressão. Então, para ajudar o seu marido, você deve
primeiro entender qual que é o contexto, se ele está sob algum sistema que venha oprimindo a mente, as elaborações dele, como ele vem se comportando socialmente, a parte psicológica que a doença envolve e a parte social. Essas duas você pode fazer uma intervenção sem necessidade de medicação. Então, entender o problema, que é primeiro aspecto que deve ser observado. Se a depressão ela é reativa a alguma condição vivida, é o indicado entender essa condição e excluir essa condição do rol aí da vida do indivíduo, se possível. Então, seria a primeira indicação mais fácil. O resto é mais complicado e é o que acontece na maioria das vezes, né? Psicoterapia, enfrentamento e medicação. Entendi. Uma parte legal que você falou no início foi que a depressão não precisa ser só um indivíduo ali, quieto, longe de tudo, afastado. Ele pode ter uma hiperagitação também. Como é que funciona isso? Porque a gente sempre vê a pessoa mais apática, não quer fazer nada em casa. Qual é a característica dessa hiperagitação? A agitação são as características baseadas em... Não precisa necessariamente fechar o critério diagnóstico para a mania, que é o componente da doença bipolar. Bipolaridade já é outro termo da psiquiatria que é muito famoso, mas também muito confundido e mal entendido. Então, uma depressão, você pode ter características mais ansiosas numa depressão, você pode ter características mais letárgicas numa depressão, que é o que a gente tende a pensar que acontece. A pessoa anda mais devagar, olha para baixo, tem o sono aumentado. Mas a agitação na depressão faz com que a pessoa faça o inverso. Comece a comer mais, comece a ficar mais faladora para algumas situações, uma agitação psicomotora, e tenha também a alteração de sono para menos, começa a dormir menos. E essa, então, seria uma depressão que é contraintuitiva do conceito que a gente tem. Também é quadro depressivo. Mas isso aí não é bom? Não é positivo? A pessoa começa a ficar mais... Dá a ideia que está ficando mais produtiva, né? Sim, e no começo isso pode até enganar algumas pessoas, isso já para o quadro do transtorno afetivo bipolar, a situação que não é da mania, com uma agitação franca e plena que leve a prejuízo, é o da hipomania, que é uma situação que, sim, muitas vezes é confortável para a pessoa. Ela fica mais animada, querendo fazer mais coisas, conhecer mais pessoas, mais falante, mais sociável. Então, isso aparentemente é positivo. E seria positivo se fosse intrínseco da pessoa. Como é baseado em alteração química do cérebro, a consequência, depois de um tempo nessa condição, é a pessoa ter ou ir para o quadro da depressão, com prejuízos, ou continuar numa mania, que a mania, então, também leva a prejuízo, né? Com gasto desenfreado de dinheiro, com procura afetiva exacerbada, ou seja, um sexo desprotegido com desconhecido, situação de compra compulsiva. Então, tudo isso é prejudicial. Achar que vai ficar só na fase da hipomania sempre seria muito bom, mas não é assim que funciona. Daí a necessidade de entender a doença e fazer controle medicamentoso. Entendi, legal. E a parte da depressão aí que você falou que é diferente da tristeza, que não é só um dia triste, foi mal numa prova. Tem alguma coisa para definir? Porque a pessoa pode ter, sei lá, 3 dias tristes, 4 dias tristes. Como que eu defino essa tristeza? Se já virou depressão. Sim. Além da depressão, há outros diagnósticos que parecem com a depressão. Por exemplo, né, o transtorno de adaptação, que também lembra o luto, é normal. Então, você não vai caracterizar como sendo depressão, ainda que tenha um tempo que não seja o de 7 dias. Então, por que a pessoa ali ainda está numa condição que é ruim? Quando leva a prejuízo funcional. Parte do critério diagnóstico é a avaliação de prejuízo funcional. Os critérios são uma somação de prejuízos que você venha tendo ou alterações para você caracterizar aquela pessoa como depressão. Mas muitas vezes em consultório não se fecha esses critérios e ainda assim, se você não está impedido de fazer uma medicação,
porque tem também um momento, o corte que você faz. Naquele exato momento a pessoa não citou algumas coisas que ela poderia estar vivenciando há semanas e que você observe em consulta que estão por ali. Então o critério ele é acadêmico, baliza o diagnóstico, a sua conduta clínica, mas o prejuízo funcional que você observa pode ser o principal para você olhar. Olha, a medicação pode fazer um bom efeito nessa pessoa. Entendi. Legal. Tem um monte de gente aí. Ninguém tem pergunta, não? Ninguém perguntou nada? Zico Furlani, M. Luísa Paradela. Tudo bem com vocês? Ó, mais uma pergunta aqui para a gente falar da DRA Pamela Brizola. Aparece na tela aí, né? Ela perguntou: a ansiedade, quando é somatizada para o corpo, é considerada uma patologia? Então vamos para os conceitos. Conceito de somatização, né? Soma é um conceito grego-latino que se refere ao corpo. E somatizar, então, é você manifestar no seu corpo aquela condição. E as manifestações de somatização, a gente poderia pensar uma placa eritematosa que aparece, ou seja, uma coceira, um urticária, algo parecido com uma alergia, são processos de somatização. Dores são processos de somatização que tendem a ser aí os mais comuns. E sim, a ansiedade ela pode ser somatizada pela pessoa e sim é uma patologia. Existe também o transtorno de somatização, mas é outra Essa coisa. parte é um pouco bom, não é? Porque, assim, pensando em quando eu estou mais ansioso, eu sinto que minha testa fica mais áspera. Aí eu já sei que já ligo, opa, é alguma coisa diferente. Então, somatizar não pode ser visto como um aviso? Então, do jeito que você colocou, isso daí não necessariamente poderia ser considerado uma somatização por conceito que é entendido na psiquiatria. Essa percepção que você tem, que pode ser mais acurada do seu corpo, sinalizando que você está com uma alteração do seu basal, é diferente de você manifestar algo que seja invariavelmente prejudicial. Por exemplo, se você tem aí uma percepção que seu coração está batendo mais rápido, você está ficando mais ofegante, e você não sabe bem por quê, mas observando aquilo, você, vou sair desse local, vou parar de fazer o que eu estou fazendo para evitar uma discussão com essa pessoa que está aqui, então agravar, vou tomar banho para relaxar. Então, são sinais observados com a sua atenção para o seu próprio corpo, né, que reportam até uma ideia que é muito boa do mindfulness, né, você tem o controle desta técnica, né? Na verdade, a técnica tem vários exercícios que podem levar você a uma maior conscientização do seu corpo. Então, se você sente alguma coisa que lhe é estranha e que esteja levando ao desconforto, é um momento, seu alarme pessoal, muito particular no seu caso, sui generis aí, certamente não é compartilhado pela maioria das pessoas, que você, tem alguma coisa esquisita. A gente poderia até especular que pode estar havendo aí uma liberação de uma histamina, algum componente aí que faz parte do nosso metabolismo, que esteja levando especificamente a uma coceira, uma reação ali inflamatória, que resultando em coceira, você, tá diferente. E essa diferença pode fazer com que você evite situação. Dada Ferraz, boa noite para você. Charles Oliveira, fotógrafo, boa noite para você. O Charles ele fez um curso de fotografia comigo lá no Foto Diamante. A gente foi lá para Minas, ele é de Minas, né? A gente foi lá, fez o curso de fotografia lá, ensaio com o menino. Gente boa ele. Ele me deu umas ideias, ele começou com umas ideias para mim, assim, começou com as ideias de marketing. Como filmar coisas que você está fazendo. Deu boas ideias, bom. Lá em Lavras. Poxa. E a fotografia que tem esse componente, né? Bem legal também para o projeto Casa Delas. Aí ele levava as mulheres numa casa bem, bem bonita, assim, fazer tipo uma foto de revista. Foi bem bacana. É legal. Muito bem, Charles. Então, até falando só da fotografia, né? Depressão, ansiedade, né?
A fotografia é uma ferramenta, dá para dizer, para tanto quem executa do lado da frente da câmera, para quem está atrás, né, que podem evitar situações aí, ou como hobby, ou como próprio trabalho, ou como situação, né, ferramenta, possibilidade de aumentar a autoestima, né, porque mulheres gostam de uma foto e se sentindo mais bonitas vão ter a liberação dos neurohormônios que a gente tanto repete, que são os positivos para o corpo, para a mente e que evitam aí os processos de piora de ansiedade e depressão. Eu tenho Uma perguntas pergunta aí. da CWO, advogados. Sou muito ansiosa, balanço pé o tempo todo. Quando estou mais ansiosa, balanço muito mais. Tem medicação para diminuir isso? Eu acho que você tem que observar, como foi até citado anteriormente, CWO, essa situação pode ser um sinal que você pode usar positivamente para você. Balançou demais? Por que está balançando? O que está acontecendo naquele momento? Tem medicação, mas as medicações não são específicas. A medicação não vai fazer com que você pare de mexer o seu pé, a sua perna. Isso aí foi um mecanismo seu de a motricidade querendo aparecer, sair, revelando uma inquietação que você está sentindo naquele momento. Inquietação que pode vir de tédio, inquietação que pode vir da própria angústia relacionada ao trabalho ou a outra situação que você esteja vivendo quando faz isso. Importante, mais importante é você usar isso ao seu favor. Perceber que isso está acontecendo para fazer um controle mental. Medicação é inespecífica. Psicoterapia pode ser mais efetiva. Todas podem ajudar. Isso não tem nada a ver com síndrome de perna inquieta, que é também um outro tema da psiquiatria. Tem mais aí do Pinheiro Kaique. Pinheiro Kaique, pois estamos vivendo com um momento amplo de ansiedade. É isso aí, Pinheiro Kaique. E essa tem que tomar um cuidadão, que muita gente não vem tomando. A principal maneira de Tem não uma tomar acima cuidado. dessa, uma pergunta dele. Então vamos acima lá. dessa. Acima dessa. Sou cabeleireiro, a queda excessiva seguida de alopécia e outras situações. Queda excessiva, certamente de cabelo, né? Como posso orientar os clientes? Se é possível, pode orientar e deve. A sua função, inclusive, é difícil para você que executa, né? Situações de cuidado, e invariavelmente com mulher, né? Elas falam e não falam pouco. E isso leva ao estresse do profissional, que está preso, sem poder sair, com, às vezes, uma cliente que é até desagradável, por não entender que não deve, né, falar. Mas, o que você pode fazer para ajudar, muito provavelmente você já faz, né? Já que você está preso ali ouvindo, a escuta, por si só, é um mecanismo de auxílio. O complicado é que muitas vezes você não vai estar ali com poder, para a maioria das clientes ali, de fazer uma intervenção psicoterapêutica, porque muitas vezes não é o que elas querem. Elas querem só falar. E a sua indicação melhor talvez fosse, eu entendo que está muito difícil para você, e talvez seja melhor você se consultar aí com um profissional da psicologia ou da psiquiatria, que seja psicoterapeuta também. E você então faça e conheça psicólogos e deixe do lado lá do cartãozinho no balcão também psicólogos aí do seu conhecimento que podem ser úteis para você, inclusive, quando faz esse tipo de encaminhamento. Pinheiro Kaique. Bacana. Assim, eu estava só naquele raciocínio, né, do momento amplo de ansiedade, né? O caminho que eu estava seguindo era para falar que convém evitar situações ansiogênicas mais do que as que já acontecem, né, que interferem já na vida de todo mundo. Então, evitar isso é parar de ver televisão e jornal, porque informação excessiva e, como a gente pode observar, muitos dados conflitantes, ou ausência de dado, ausência de cientificismo, e a pessoa, se deixar a cabeça dela sozinha, vai ficando ansiosa, e quem tem predisposição ainda, pronto, né? Quem tem um toque de contaminação vai ficar se limpando o tempo todo e tudo isso leva à exaustão e circuitaria cerebral e não é bom para a saúde mental. Gardênia Marques, você por aqui. Kátia Rapsessi Sampaio, você também por aqui. Tem mais pergunta aí, olha. Lê, por favor. Quando o psicólogo fala que você tem uma doença psíquica,
deve-se procurar um psiquiatra ou a terapia em si só ajuda? Você tem que ver o que o psicólogo falou antes ou depois disso. Se ele está falando inespecificamente, ou seja, está falando num vídeo, as doenças psíquicas elas têm os componentes sociais, biológicos, e os de vida de relação são mais tratáveis pelos psicólogos, ou seja, intervenções comportamentais, intervenções de entendimento, terapia de orientação e terapia de aceitação, e em outras tantas que tem, como Gestalt, esses trabalhos são mais voltados à psicologia. E intervenção psicofarmacológica pode ser necessário concomitantemente. Então, você tem que analisar a gravidade. Há pessoas que respondem bem à medicação, há pessoas que respondem bem à alteração comportamental. Isso depende da doença. Tem doenças que são claramente... há uma necessidade clara de medicação, há outras que há uma necessidade clara de psicologia, substancialmente, e há aquelas que fazem uma interface bem meio a meio. O próprio toque. É bem meio a meio. O psicologia e psiquiatria adiantam aí com a evidência é a mesma, da melhor. E aí depende da pessoa, o que ela prefere, ou como o organismo dela responde à medicação, se for a preferência. E dá para associar também. E dá para... Pode falar. Dá para tratar uma doença psíquica com cloroquina? Então, né? Cloroquina bem famosa, tá um sucesso danado aí. Bem, né? Tá saindo estudo, então é cedo para falar. Às vezes a gente se surpreende na psiquiatria que uma medicação que a princípio não tinha indicação para o tratamento de alterações mentais acaba por tê-lo. Como é o caso até recente de uma medicação que ela está indicada, os estudos cada vez mais fortes para suicídio. Já está a medicação liberada já para esse tipo de situação. Que é uma droga dissociativa, um anestésico, né? Quem diria? Né? Tá aí Raul Leônidas, se ainda tiver aí, a medicação que antes se utilizava com essa função, acaba tendo uma outra função. Na live anterior eu falei que para a neurologia, uma classe de medicação é tida como antiepilético, né? E para a psiquiatria, a mesma medicação é tida como estabilizador do humor, já indicando aí a função que ela tem para essas diferentes especialidades. Mas a cloroquina, não é para tomar cloroquina aí para depressão, nem assim, deixa lá. Fala que tem a tubaína também, que pode ser melhor para isso. Tem aqui, ó, outra aqui, ó, da Nena Gomes. Boa noite, estou fazendo uso da sertralina. Tem um efeito colateral? É medicamento de difícil desmame? Sertralina é um antidepressivo da classe dos inibidores de recaptação de serotonina, que é bastante, já tem um tempo bom aí de vida no mercado, mostrando muita eficiência para diversas situações. Começando pelo final, o desmame não é complicado da sertralina, a princípio. Cada pessoa é uma pessoa, generalizar a resposta é impossível, mas não é complicado. Tempo de uso ainda é simples, recomendação bonitinha. A gente falava do efeito colateral, só para finalizar aqui o efeito colateral. Ler bula pode ser algo ruim para o paciente, né? Que o paciente tende a se influenciar muito com bula, e o entendimento é que a bula ela é feita para o laboratório não ser processado. Então, vai ter todos os efeitos colaterais minimamente observados, elencados, aventados, vai ser colocado lá. Então, se você ler, você acaba até se influenciando a ter alguma daquelas alterações. Tem pessoas que simplesmente não têm alteração nenhuma, com uma dose progressiva de sertralina. Claro, quanto maior a dose, maior a possibilidade sim de você ter efeito colateral, de náusea, tontura, alteração visual, boca seca. Isso acontece, mas muitas vezes é tolerável e tende a desaparecer. A maioria dos efeitos colaterais desaparece depois de um tempo de acostumação do organismo com a medicação e tem que ser seguidos ali pela pessoa, aguentar aquelas semanas iniciais de adaptação do corpo, senão vai perder uma classe medicamentosa e acaba não se adaptando com outras medicações.
Legal, interessante. Eu ia pedir para você explicar um pouquinho, fazer um quadro mais visível, visual, do que significa o inibidor da recaptação de serotonina. Existem alguns mecanismos diferentes da química cerebral para a intervenção por medicação. Como é que funciona? Né? A gente poderia começar na sinapse que é o contato da célula nervosa com a célula nervosa, e que há liberação de substâncias que efetivam esse contato, e essas substâncias, então, estão ali, no meio, no contato de um neurônio para um neurônio, e há receptores no final do neurônio, nas cabeças de neurônio, né, que ficam ali. Então, um mecanismo de ação que existe e é bastante difundido é esse da recaptação, a inibição da recaptação da serotonina. Você considerando que a serotonina é uma substância que faz efeitos, vamos facilitar, né, positivos para o cérebro, se você inibe que a recaptura dela aconteça, você deixa com que ela fique fazendo mais ação naquele momento, naquele local, antes de ser inativada pelo processo natural. Então, este é o mecanismo rapidamente falado da inibição da recaptação da serotonina no cérebro. Legal. Como se fosse assim, dois neurônios e ela ficaria no meio deles, transmitindo. Assim. Tem receptores específicos, né? E os receptores específicos, então, ficam bloqueados com essa droga, que ela inibe a recaptação por ocupar o receptor. Não ocupando o receptor, ela não é degradada. Não sendo degradada, fica rodando ali mais tempo. Rodando ali mais tempo, ela faz mais o efeito dela, porque é uma teoria ainda hoje, né? Mas como as medicações funcionam com isso, a teoria da depressão é que há uma depressão de serotonina. Então, isso ainda hoje seja uma teoria, essa para o tratamento da depressão, a medicação ou antidepressivo, no caso sertralina, com essa função serotoninérgica, age aí. Tem antidepressivos que são duais, que agem em mais de um neurotransmissor, e não é só em uma região de cérebro, então a psicofarmacologia vai tomando proporções aí que você usa a medicação, não é porque é antidepressivo que está tratando depressão. Você usa antidepressivo, por exemplo, o TOX. Então você altera a circuitaria cerebral, você altera comportamentos internos de cérebros que funcionam diferentemente e não estou tentando achar aqui a sua pergunta bonitinha, não achei. Mas os transtornos alimentares são um capítulo do DSM, né? Então, anorexia, bulimia, compulsão alimentar, o comer compulsivo, que é a compulsão, e tem também o TARI, que é um distúrbio onde a pessoa faz hábitos restritivos na alimentação. Por exemplo, o feijão não pode encostar na ervilha e come muito pouco e come por cor. E ainda tem é importante de se falar desses transtornos. Mas, de uma forma geral, a outra parte da sua pergunta era quando medicar transtorno alimentar. Medicação para transtornos alimentares ajuda, não tem nada completamente específico para nenhum deles. Internação é mandatória em casos onde o MC já está levando a risco de vida, que você tem que fazer uma alimentação pela pessoa via, vamos dizer, forçada, né? Uma sondagem nasogástrica, se não morre, no caso da anorexia. E as medicações, de uma forma bem geral, elas controlam a ansiedade. Por isso a necessidade grandiosa aí de psicoterapia e para ter entendimentos e alterações de comportamento. Hein, Cláudio? Tá ouvindo? Estou ouvindo, ele voltou aqui a conectar. Pode falar. Agora ficou melhor sem o fone, hein? Fiquei mais bonito? Então tá bom, tirar só isso. Pode falar. Aí, ó, a Luana entrou. Ela tem um canal que ela lida com pessoas que estão buscando emprego ou recolocação profissional. Ela
imagino que ela deva lidar com muitas pessoas ansiosas e que deveriam ouvir um pouco da prática do tempo, talvez. Dá uma Recolocação. resumida para ela. Uma dica rápida para o canal dela. Sim, recolocação profissional, desafios, né? Pessoas que estão aí muitas das vezes ansiosas. Se elas querem se recolocar, é que elas estão saindo de uma condição pior, querendo uma Às condição vezes é o pior. primeiro emprego também, né? É na área Entendi. profissional, assim, de contratação. Isso. Então, de uma forma geral, dica que vale para todo mundo aí é respire fundo. Cada desafio, cada pessoa tem o seu. Mas com relação ao tempo que você citou aí, a pessoa que está, então, entrando numa atividade que ela nunca fez antes, é muito necessário ter essa assessoria. Né? A pessoa chegando numa empresa, é bom ter uns contatos para ela ser bem recebida. Então, talvez, nessa atividade que ela execute, ela já faça isso. Né? Fazer contatos na outra empresa, ou fazer treinamentos com essas pessoas, para orientar bem. Vai chegar, vai falar com quem, qualquer atividade, porque sempre é difícil para qualquer um de nós chegar num ambiente novo e ter uma receptividade ali que não agrada, é traumatizante e acaba levando à piora laboral, à ansiedade, a abandono de situações. Sai mais caro até para ela, muitas vezes, ter que gerenciar situações aí que não dão certo e, às vezes, por uma falta de conversa, de treinamento, de cuidado com quem foi encaminhado para a readaptação profissional ou para o primeiro emprego. Legal. Leandro João, agora é a sua vez. Faça a sua pergunta. Será que alguém quer participar ao vivo aí? Participação ao E vivo aí, Luiz, aparece você na quer entrar tela? ao vivo? É. Muito bem. Então aí, para mim, aqui vai Mulher é mais aparecer. difícil porque tem que se arrumar, né? É assim. Mas muito bem, o nome dessa live é Show da Pergunta. Então, pergunta show. Vamos ver quem que vai Ó, o fazer o Leandro, vou show. lá agora, ó. Leandro é gente boa, trabalha comigo. É Lá no banco. legal. Isso aí, Leandro. Tem mais perguntas aquelas suas aí? Eu tenho aqui também. Pode ir das suas aí. Deixa eu pegar aqui. Perdi aqui o... Emi Luísa Paradela, acho que minha pergunta não foi. Vai lá, Emi Luísa. Capricha na pergunta. Estamos esperando você. Ela perguntou aqui em cima, eu acho. Emi Luísa tá Aqui, ali. ó. Quando a síndrome do pânico causa efeitos físicos, o que fazer para evitar o uso de remédio? Muito bem. O tratamento da síndrome do pânico passa por um processo grandioso de conscientização, que a tendência para muitas pessoas é ir a um pronto-socorro 3 vezes achando que está infartando, com uma taquicardia, sensação de estar morrendo e uma desorientação que se segue a isso. Então esse é o quadro resumido do que acontece com a síndrome do pânico. Ainda mais porque acontece em situações onde a pessoa estava até dormindo, estava parada, fazendo nada. Então é bastante amedrontador. A sensação de morte iminente ela é perturbadora. O tratamento passa por um pleno entendimento, né, que é dita psicoeducação, que é você saber o que você tem. E a literatura, que é um mecanismo, né? Tem muitos vídeos na internet, mas a literatura, inclusive no site lá, que é o Alimento, tem lá o nome da medicação, ou o nome de um livro que eu achei legal, que ele já tem algum tempo, mas que ele é bom, muito bom, porque tem um relato pessoal dele, né, para resolver. Mas para síndrome do pânico especificamente, há sim medicação para o momento de crise. Você sabendo que vai ter a crise, você pode diminuir os efeitos desconfortáveis que acompanham com o uso de medicação da classe dos benzodiazepínicos. Isso você pode fazer, inclusive só de você ter essa medicação consigo na bolsa o tempo todo, já pode fazer com que você tenha menos episódios de crise. Fique com menor frequência.
A pessoa que tem. Mas tem alguma coisa que dá para identificar, assim, talvez um start, para diferenciar se é síndrome do pânico ou se é um infarto mesmo? Olha, a Porque eu pessoa, ela... imagino que a pessoa vai ter o mesmo sentimento, né? Assim, pelo menos o que ela lê no Google vai ser parecido. Então, é um diagnóstico diferencial, ou seja, né, a pessoa realmente leva a confundimento. Uma pessoa bem esclarecida, mais acostumada com isso, ela pode identificar pela falta dos componentes que estão ali numa situação de infarto, que aparecem de ansiedade e vice-versa. Então, aquelas situações, né, nem todo infarto, claro, cursa com formigamento da mão, né, mas tem a dor torácica, que invariavelmente está ali. Mas o mais importante, talvez, que é a recorrência. No primeiro episódio, a tendência é você sim ir para um pronto-socorro, ou se não foi no momento que melhorou, a tendência é ir procurar fazer um eletrocardiograma, que você realmente pode estar com uma disfunção elétrica no coração. Então, convém você excluir essa possibilidade. A partir daí, os novos episódios, você já bem esclarecida estando, pode identificar e falar, olha, isso não é um infarto de novo, isso daí agora já é um episódio de ataque do pânico e eu vou controlar com respiração, com banho, com a medicação, porque ele passa, né, de 5 a 10 minutos é o tempo médio de duração e passando o episódio você vê que, olha, né, não tem sequela física identificável no momento e aí isso já é o suficiente para o seu entendimento de que a situação foi de causa mental, não se tratou de uma causa com substrato orgânico cardiológico. Entendi. E como está o tempo aí? Da última vez você não pediu, hein? Temos aí mais 10 minutos, mas o show da pergunta ainda não aconteceu. A pergunta show ainda não apareceu. Vamos ver se aparece. Vai ganhar o quê? Um bombom? Vai ganhar o... Tem bombom virtual, essas coisas? Eu tô por fora. Se tiver, eu mando. Não sei. Não procurei. iFood. Okay. Um iFood de bombom? Ok. E aí, vê se alguém quer entrar. A Luana. A Luana ela pode fazer bastante live. Luana faz lives? Ela faz. Pode entrar aí e dar um oi. Luana, vai lá. Faça a pergunta show. Nela Gomes, você que tá aí. Faça a pergunta show. Amy Luísa já fez a pergunta dela. Já gastou, né? Já gastou. Deixa eu ver. Ah, tem mais pessoas aqui para a gente falar o nome. Tati Ludovico. Tati também já fez a pergunta. Já gastou também, então já gastou. A Maria Madalena não fez pergunta. Sua chance, Madalena. Fazer a pergunta show. E o Rui Martins entrando neste exato momento. Também pode ser aí o perguntador show. Tati de Ludovico. Lê, por favor, irmã. Cadê? É possível o paciente que tem essas crises e toma medicação pode voltar a ter uma vida normal? Certamente, né? A maior parte das vezes isso é temporário. E se você fizer um bom inventário da situação, você identifica fatores desencadeantes, né? Por que a pessoa está tendo aquilo no momento. Algumas vezes não é claro. Fica realmente, mas por que está tendo isso? Aí sempre cai naquilo do estresse. E, sim, né? Difícil dizer uma pessoa que não conviva com situações estressoras. Né? Mas, perfeitamente, a tendência com um bom tratamento e com a disciplina da pessoa é mitigar os episódios. Cada vez eles ficam menores e mais esparçados. A fisiologia do ataque do pânico é uma liberação de adrenalina. A adrenalina, depois de liberada, ela não volta mais. É como se tivesse tomado um grande susto. Mesmo que você freou o carro naquela quase batida, não bateu, mas não adianta falar para o seu corpo que você não bateu, vai ter o disparo do coração, vai ter a sensação eventual de sudorese depois.
e o desconforto mental ali que acompanha tudo isso. E isso permanece por um tempinho. No pânico é isso, a adrenalina, que depois cortisol também faz parte desse processo, fica ali um tempinho fazendo efeito. Com entendimento e com medicação, você aborta antes, você diminui os efeitos negativos que estão disparados no momento errado, mas passa, sem dúvida, por alteração de hábito de vida, entendimento da situação e além disso, sair do que está estressante ali, se está acontecendo essa situação. Legal. Você podia falar um pouco do seu site lá, né? As coisas que você colocou. Sim. Fez um site novo agora? Tem um mês de site? É aproximadamente isso, né? O site está renovado, olha. E renovado ele conta com alguns campos, né? Ele tem o campo principal ali para pacientes, ou para você que conhece um paciente que esteja aí sem uma orientação, ali há um resumo para as diversas condições. Depressão, ansiedade, tem o campo do ataque de pânico, do transtorno de pânico, transtorno de estresse pós-traumático. Então, ali você encontra orientações do que fazer, resumidas, além do campo dos diários, que esse é o mecanismo que faz com que você entenda a sua condição. Para levar para o seu psicólogo, para o seu psiquiatra, escrevendo, acompanhando a tua situação para identificar, no caso do transtorno do pânico, quantas crises, quais tempos, qual o tempo que demora, o que eu estava fazendo antes. Então, todos esses dados são importantes para o entendimento. O site, então... Está lá no site, né? Está lá no site, tem o campo... Você pode imprimir esses papéis para identificar, ou você mesmo, né, traçar ali o seu plano de melhora baseado nessa observação objetiva, porque anotar é importante, a pessoa esquece do que está sentindo. Há alguns outros diários que envolvem a escala visual analógica, né, de falar em que nível estava o desconforto, de 0 a 10, e no campo orientação, tem lá as atividades que você pode executar, ou como você pode se comportar com o objetivo de uma melhora. Apareceu uma pergunta da Paola Kipper. Paola Kipper. Deu uma travada aqui. Esses dias que estão lá, é tudo gratuito, né? Sim, sim. A minha ideia do site, claro, né, tem a publicidade ali feita, mas a minha ideia do site é disponibilizar uma espécie de um pós ou de um pré-consulta, tanto para o paciente que nunca se consultou comigo se familiarizar comigo antes de ter um encontro, seja online, seja presencial, tanto para a pessoa que já está em tratamento, eu tenho ali facilmente está disponibilizado. A pessoa que queira ferramentas de melhora, ali está concentrado em escalas de algumas situações que facilitam a prática para dinamizar o tempo. Esse é o meu objetivo de melhora. E, claro, quem quiser usar, independentemente de estar atrelado aí a um tratamento que esteja fazendo, lógico, está lá, leve para o seu psiquiatra, para o seu psicólogo, que isso é importante para ele. Ele vai pegar, vai olhar e isso já dá passos na frente. Paula Kipper, vamos resumir a sua resposta em 30 segundos e ir para as considerações finais antes da abrupta queda. Vai acabar o tempo. Daqui a uns 4 minutos. Paula Kipper passou mal dentro do ônibus. Uns 3? Beleza. Suou frio, teve aperto no coração, vontade de sair correndo. Foi ao clínico geral, está tomando citalopram há 2 anos. Tenho medo de não tomar o remédio, retirar e voltar a passar mal. Então vamos só focar na retirada. Seu médico vai falar como retirar. Indicação, uma retirada intervalada, diminuição de dose, primeiro de miligrama, e depois você fazer intervalo de tomada. Dia sim, dia não. Essas estratégias vão fazer com que você ainda se sinta segura com a medicação e consiga fazer com que seu corpo vá se acostumando. Bom. Então aí, dá suas considerações finais agora. Ok. Primeiro, agradecer novamente a você a sua participação aí, que muito auxilia para essa fluidez do tráfego de perguntas, e que foi o primeiro show de perguntas, mas não houve premiação, porque não houve a pergunta que é um show.
E agora com você a palavra para o encerramento, Edmar. É sempre bom, né, fazer live assim, porque a gente vai aprendendo um pouquinho mais. E é uma forma também das pessoas começarem a se soltar, falar. Isso aí, como você disse, é algo que já faz tirar aquele pensamento e pensar mais na frente. Ajuda a extravasar um pouco. E toda Sim, informação científica e bem posicionada evolui, né? Muito bom. Vamos fazer mais lives dessa. Agora, eu gostei quando você falou bastante. O pessoal ficou bastante interessado quando você falou a parte de depressão, falou sobre bipolar, falou... Talvez na próxima a gente aborde um tema específico. sim, também é uma Pode fazer uma ideia, né? enquete também lá, ver qual. Faz lá, coloca uns 4, 5 temas e ver qual o pessoal sente mais atração, tem mais Pronto. dúvidas ou curiosidades. Então é o que você vai me ajudar a fazer na próxima semana. Tchau, pessoal. Então tá. Tchau.